Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 37. E hoje vamos falar sobre o assunto viagens, mas não qualquer viagem, e sim aquelas que marcam a vida e tornam as histórias inesquecíveis. E de certa forma até mudam a forma com que a gente enxerga o mundo. Afinal, você sabe o que está por trás de uma viagem que realmente transforma e torna aquelas nossas histórias inesquecíveis? E para falarmos sobre esse assunto hoje estamos com ela, publicitária e pós-graduada em marketing, mais de 25 anos de estrada e presença confirmada em mais de 60 países. Referência quando o assunto é consultoria de viagens, criação de roteiros e suporte completo se tratando de viagens de luxo. Ela faz parte da Hub de Experiência, que é uma unidade especializada da Evento Turismo, com foco em criar roteiros exclusivos e customizados. Faz parte também da Forma Turismo, equipe que atua na maior operadora de viagens estudantis da América Latina, com 25 anos de experiência, 600 mil passageiros e roteiros que vão da Disney a Dubai, passando por viagens educacionais e roteiros sob medida. Além de ser uma mulher que transforma destinos em memórias inesquecíveis e ajuda pessoas a viajarem com propósito. Seja muito bem-vinda, Florência Barsan. Uau, gostei dessa introdução. Isso aí sou eu? Adorei. Eu tive que até respirar aqui, você viu, né? Ó, sério, mas nem tanto. Gostei. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui falando desse assunto maravilhoso que tira todo mundo da zona de conforto, muda o estado emocional e é isso que a gente classifica como criar o inesquecível. Show de bola. E pessoal, para completar o nosso papo aqui de hoje, no nosso episódio especial, também estamos com ele, graduado em odontologia pela Unip, Universidade Paulista de Sorocaba. Atua como cirurgião dentista desde junho de 2011. Falando sobre viagens, ele é um cara que transforma cada destino em um papo sincero sobre viagens, seja numa trilha de 24 quilômetros até o Fitzroy ou em uma imersão cultural pelo outro lado do mundo. Ele compartilha aventuras reais, desafios e reflexões de quem vive a estrada com intensidade, autenticidade e muita conexão com o momento presente. Ele também é integrante da Hub de Experiência da Evento Turismo de Sorocaba e está nessa jornada de destino que cria memórias inesquecíveis. Seja muito bem-vindo também, Thiago Moreno. Isso aí, gostei muito da apresentação também, que nunca alguém me apresentou dessa maneira, não. Gostei, muito bom. Você é foda. É aquela, nem eu sabia que eu era isso tudo. Eu sabia que era tudo isso, poxa. Nem eu lembrava o ano que eu me formei. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando sobre esse assunto que a gente ama tanto. Dentista, porém apaixonado por turismo, apaixonado por viagens, então tenho certeza que a gente tem muito conteúdo para falar e muita coisa interessante para contar aqui hoje sobre essa coisa que a gente ama tanto, que é viajar. Show de bola. E antes da gente começar aqui o nosso episódio e com o nosso assunto central, eu gostaria que vocês mesmos se apresentassem pra gente. Primeiramente, Florência, quem é a Florência Barsan? Conta um pouco também da sua trajetória profissional até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto. Florência, nascida em Araxá, me mudei para Uberaba, tem mais de 30 anos aqui. Já me tornei cidadã uberabense, olha que chique. E o turismo, eu sou publicitária de formação, fiz pós-graduação em marketing, fui para essa linha do marketing, que já é uma coisa assim muito marcante na minha vida, no meu jeito de ser. Porém, o turismo caiu de paraquedas depois de uma lua de mel fenomenal que eu fiz. Minha família já trabalhava com a agência de viagens chamada Evento Turismo, e a gente construiu algo inusitado. Conseguimos que todos os membros da família, quase todos os membros da família, tivessem uma unidade da Evento Turismo, e a gente seguiu viajando e tendo experiências e construindo isso durante 30 anos. Tem 25 anos que eu tenho a unidade de Uberaba, Evento Turismo de Uberaba, e na pandemia a gente teve aquela virada de chave que a gente entendeu que o turismo não era sobre o destino, era sobre o que aquele lugar resolvia para cada pessoa, para transformar realmente, de fato, aquele momento único depositado nesse momento de conexão com o mundo, consigo próprio, várias coisas que fazem mudar o estado emocional e marcar a vida. Então, nasceu o Hub de Experiências, que é o ponto de conexão da agência para o mundo que faz sentido para cada um. Nosso grande objetivo é criar o inesquecível,
E com isso a gente começou a criar momentos espetaculares, viagens extraordinárias. Nós somos especialistas em grupos. Já viajou comigo, pessoalmente, mais de 8.000 passageiros, não é pouco. Nós estamos falando aí de 25 anos de estrada, né? E a gente se tornou também especialista em adolescentes desacompanhados dos pais. Esse é um produto também do Hub de Experiências, porque a gente cuida do detalhe, a gente transforma essa viagem, que parece ser comum, num momento único, e a gente conta com a melhor viagem da sua vida, é o que marca esse momento Disney. Então, tem muitas coisas envolvidas, a psicologia, o cuidado, as viagens desenhadas, e aí a estrada longa, que nós vamos conversar aqui muito sobre isso hoje. Com certeza. Agora com você, Thiago, conta um pouco pra gente da sua trajetória profissional até chegar aqui hoje no Sério Mais Entanto. Claro, é um pouco inusitado você imaginar um dentista estabilizado profissionalmente, tem uma clínica familiar, como se disse, formado aí, me formei em 2010, comecei em 2011, e do nada eu escolhi o turismo como hobby, então comecei a viajar mesmo assim com gosto em 2012 mais ou menos. Eu tinha aquele sonho de ser um mochileiro, de ter a sensação da mochila, sabe, desse negócio de desbravar. E com o tempo fui viajando todos os anos, viajando muito, tendo isso como bagagem. Acabei entrando na Forma Turismo em 2013. Já comecei a acompanhar grupos ali, porque a princípio naquela ideia, vou trabalhar na Disney, que legal, vamos ver como vai ser. E com o tempo fui viajando tanto, fui criando tanta experiência e tanto know-how nesse meio, porque viajar não é fácil. Sim. Construir conteúdo, construir roteiros não é fácil. Eu sempre fiz isso muito por conta, né? Hoje eu estou aprendendo com o evento turismo, uma estrutura muito mais forte em relação a isso. Mas eu vim aprendendo meio que sozinho. Isso foi me dando uma certa credibilidade, um certo know-how nesse sentido, a ponto de começar a virar uma profissão para mim também. Então, tem um tempo já que eu viajo, mas profissionalmente a gente tem transformado isso de uns 2 anos para cá, que como turismo para menores desacompanhados, sim, desde 2014 eu acompanho os grupos. Mas agora com o Hub de Experiências, com o Evento Turismo, fazem aí 3 anos que a gente está firmando essas ideias, formando parcerias, e que eu comecei a acompanhar mais grupos com o Hub de Experiências. Então, são viagens distintas que eu fui acrescentando na minha vida, aprendendo de todas as maneiras, então desde o cara que viaja sozinho, solo, numa montanha, até acompanhar um grupo para o Japão. Então, foram coisas que eu fui acrescentando na minha vida, e paralelo a isso eu tenho odontologia. Então eu trabalho, sou dentista, tenho uma clínica familiar, sou implantodontista, só trabalho com cirurgias, e eu tento mesclar aí no meu dia a dia essa questão de fico um mês ali no consultório, 1 mês e meio, faço uma viagem, volto para a clínica, trabalho pesado de novo e por aí vai. Então eu tenho associado isso de uma maneira meio maluca, e vem dando certo, e esse sou eu, assim. Hoje, um dentista apaixonado por turismo, em que o turismo está me escolhendo hoje como profissão também. E é outra pegada mesmo, né, Thiago? Por exemplo, quando você viaja sozinho, basicamente você se lidera, né? Quando você é responsável por um conjunto de pessoas ali, você lidera várias pessoas. Então é uma pegada totalmente. E eu acho que a minha diferente, escola ela foi muito boa, porque foi a escola baseada na Forma Turismo, que é levando adolescente para Disney. Então, o que pode ser mais difícil e mais desafiador do que levar, sei lá, 40, 50 passageiros para Disney? É muito desafiador. Então, acho que isso foi, além do aprendizado de lidar com pessoas, lidar com o público, a expertise ali de você lidar com o problema a todo momento, né? Porque a todo momento você tem uma coisinha ou outra que você precisa ajustar. Então, eu trouxe isso daí para um outro público hoje, que é o público do Hub de Experiências, e vem dando super certo. Tem sido muito legal. Show de bola. E para você que está aqui nos acompanhando, eu gostaria de pedir para vocês, curta esse nosso episódio de hoje, tá? Se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho, porque cada semana que entra aqui, a gente busca novos assuntos com novos convidados para fazer a gente atingir a nossa melhor versão. Ó, e lembre-se também, né, de comentar aqui o que você deseja aprender com esse nosso episódio de hoje voltado para a parte de viagens. E já entrando no nosso assunto principal aqui de hoje, pessoal, eu gostaria primeiramente de saber por vocês, o que de fato define uma viagem se tornar uma viagem inesquecível? A viagem inesquecível, ela começa no entendimento do que a gente vai fazer, o entendimento do cliente. Porque não é sobre o destino, a gente entendeu que é sobre o momento, o que aquele destino vai resolver para aquele momento da pessoa. Então, o entendimento profundo do cliente traz um sucesso, um resultado assertivo. Sem contar com os detalhes envolvidos na confecção, na elaboração e na curadoria do roteiro. Então, são detalhes que fazem muita diferença
para criar o inesquecível na vida de cada um. E na sua visão, Thiago? É isso aí, é a gente conseguir entender a necessidade do cliente, a busca dele no que faz sentido para ele. Né? Não adianta nada você congelar um roteiro, fazer um roteiro fixo com, sei lá, 40, 50 passageiros, que você tem que seguir com aquilo. Não, acho que você tem que entender muito de cada um, a particularidade, o tipo de viagem que combina com cada pessoa e, de fato, entender a busca de cada um para construir uma verdade em cima daquilo, né? Eu até gosto de citar, eu tenho hoje um cliente que o desejo dele é subir montanhas, então hoje a gente cria um cenário perfeito para ele, para que ele viva essas montanhas da melhor maneira possível. Então, é bem específico, é totalmente inusitado, porém, a gente consegue construir alguma coisa que faça sentido para ele. Porque o destino final, na verdade, ele existe, mas se ele não for envolto a uma criação adequada, a um pensamento adequado em cima daquilo, do que realmente ele quer fazer lá, realmente o que faz sentido para ele, né? Não é o que eu gosto de ver, é o que você gosta de ver. Sim. Você me passa e a gente constrói isso para você. Então, esse individualismo nas viagens, que eu acho que é o que faz sentido, que transforme, que é a assinatura do Hub de Experiências, né? Porque tem gente que gosta individual, luxo, detalhado, com tudo agendado, motorista esperando, tudo muito organizado. Tem gente que gosta mais leve, mais fluido, mas com os detalhes organizados. Tem gente que gosta só em grupo, porque precisa de segurança, companhia. E A questão da língua também, tem gente que tem a limitação da Tem língua, gente que é uma coisa isso. muito comum. Né? A questão da língua, acho que é o maior empecilho hoje das pessoas na hora de viajar. Você tem a vontade, mas você não tem a língua, então você tem que buscar por alguém. Então a gente consegue talvez construir um cenário, mesmo você não falando a língua, mas que você tenha um conforto, alguém para te esperar no aeroporto, um hotel legal, entendeu? Um guia na sua língua, a gente consegue estruturar isso da melhor maneira possível. E cada destino pede uma coisa, né? No Japão, por exemplo, o povo não fala, tem problema do inglês. Então você tem que ter uma estrutura para falar o próprio inglês, que é a língua mais falada no mundo. Sim. Então são muitos detalhes aí pra gente E fazer às vezes a gente uma sai achando que não, que o mundo inteiro fala inglês, né? Você sai com essa mentalidade, não é impossível. Não, você chega lá, você abre o Google Tradutor e vai falando em português para traduzir em japonês, porque não tem. Nem nos hotéis, né? Às vezes no próprio hotel, que a gente espera uma estrutura assim de atendimento no inglês, é extremamente limitado também. Tem, mas é limitado. É uma coisa provavelmente bem específica, né? Talvez no setor da cidade ali em específico tenha um grupo que fala, né? Uma Ou língua nas grandes voltada... capitais, de repente, mas quando você começa a ir mais pro interior, hotéis que são menores, você acaba tendo mais dificuldade com isso, sem dúvida nenhuma. Tem uma história que eu adoro contar, de um passageiro que chegou falando assim: olha, eu quero fazer uma viagem pro Caribe com meu marido e eu quero ir para Curaçao. Isso me marcou muito, é muito legal de falar. Falei, mas o que você gostaria de fazer no Caribe, em Curaçao? Você gosta de mergulhar? Você gosta de ficar o dia todo na praia? Você gosta do mar azul? O que é a expectativa? O que está dentro do seu coração? Porque era um momento festivo, uma marca, uma data que eles iam comemorar de casamento. E ela falou assim, eu quero fazer um jantar maravilhoso, ao ar livre. Eu quero ter momentos assim, à noite. Mas você acabou de chegar do Caribe, é isso mesmo, né? Que tá florado em você. Aí a gente foi conversando bastante e no meio dessa conversa, eu detectei que não era o Caribe. Eu falei, posso te mostrar uma imagem de um jantar maravilhoso sob a luz das estrelas para ver se é isso que vai te tocar? Na hora que eu virei a tela para ela mudou completamente, assim, na minha frente. Eu falei assim, você tem certeza que você está falando de Caribe? Aí eu aprofundei no destino e ela fez uma viagem maravilhosa para o deserto de Atacama, coisa que ela não tinha pensado, era o que ela queria fazer, ela não estava sabendo traduzir isso. Foi uma viagem espetacular. Inclusive, eu tô indo agora pro deserto de Atacama, de tanto que aquilo me despertou desejo também. Interessante, eu não sabia. Então vocês expressam tipo uma consultoria para a pessoa mesmo, né? Por exemplo, talvez eu tô decidido em determinado destino, mas talvez não seja o destino ideal para mim, né? E vocês fazem uma consultoria ali também. Exatamente. A gente fala que a gente acha a sua segunda verdade. Aquilo que você não conseguiu colocar para fora, porém é o que estava dentro do seu coração, mas o que você externalizou assim, eu quero ir para Paris. Não é sobre Paris, é sobre algo que está acontecendo dentro de você que vai fazer seu Paris, olha, eu até arrepio. Eu até arrepio, porque é muito verdadeiro isso. E essa sensibilidade tem que ter muito chão, assim, muito entendimento, muito estudo. Porque parece simples uma frase, entender o cliente para atender.
Isso aí é muito, Uhum. né, clichê, mas é muito. E eu acho que daí entra uma outra questão por trás disso, que é como você oferece um produto, você oferece um serviço sem conhecer disso. Uma coisa é eu vender para você um produto que eu sei que é bom. Eu nunca fui para Maldivas, eu posso te vender Maldivas, mas é diferente de vender se eu já tiver conhecido Maldivas. Sim. Eu acho que esse é o grande diferencial. A Flor está com 68 países, então são 68 países que ela conhece, que ela sabe vender. Talvez alguns ela venda melhor, outros de uma não tanto, porque passou mais rápido ou não, mas elas têm conhecimento sobre os 68. Eu tenho 50, então são 50 países que eu sei falar sobre isso. Tem autoridade absoluta em todos eles? Não, obviamente não, mas eu sei indicar muitas coisas. Então essa soma também é muito interessante. E esse eu acho que é o grande diferencial. Você sentar na frente dela um dia lá e falar assim, eu quero viajar. Mas aí, vamos entender. Ela tem, dentro no próprio conhecimento dela de turismo, ela tem ali a carta na manga. Ela tem o que te oferecer e alguma coisa que encaixa. E geralmente encaixa, né? Porque bota ali umas 2 opções, 3 opções e fala assim, nossa, é isso. Muito legal. E depois da pandemia também, última coisa, a gente entendeu que não é só sobre o produto também, não. Você tem que fazer contratos duradouros com empresas que te dão essa confiança, esse respaldo. Sim. Entendeu? A gente viu claramente isso na É pandemia. porque é um organismo vivo, né? Essa parte de viagem também. Uhum. São muitas pessoas envolvidas, né? Exatamente. Não é uma coisa que você comprou, tá aqui. Envolve uma cadeia de pessoas, de serviços. Você tem que confiar desde o que está te recebendo aqui, a companhia aérea, o assento no voo, a milhagem que você vai computar, onde você vai chegar, a conexão mais próxima, o que combina com o quê, qual destino que combina com aquela conexão, porque às vezes você está indo para um destino longo, de verão, e a sua conexão é no inverno. Entendeu? É confuso. Então tem que ter realmente entendimento do produto a fundo pra gente chegar E numa confiar conclusão nos legal. prestadores de serviço também, Sim. porque você confia num pessoal daqui que tá confiando no daqui e confiando daqui. Sim. Então, assim, às vezes fica distante esse contato até o destino final. Então, você confia muito na base aqui, ter uma estrutura muito boa, empresas que te ofereçam, operadoras que te ofereçam serviço de qualidade, na confiança de que deles para frente você não sabe, você contrata eles. Da mesma maneira que você contrata a gente sem saber qual é onde a gente está chegando, o que a gente precisa para chegar até o seu destino final. Então, essa construção é muito importante. Isso é tempo, né? Isso é tempo, experiência. Então a maior falha da pessoa quando vai viajar é não procurar uma agência, então, ir por conta. Pois é. E muitas vezes tem o mesmo preço de uma internet. A gente não tem aquela consulta igual o advogado, o médico, né? Que vai pagar para você falar o que você acha daquilo. Aham. Entendeu? Culturalmente não tem isso. E o que vale muito. Que resolve, às vezes, o destino da sua vida. E dentre essas viagens que vocês fizeram até hoje, tem aquele lugarzinho que vocês sempre gostariam de retornar no ano? Ah, no ano? Não, então vamos lá, vamos. No ano. No ano. Complicou, né? No ano eu tenho que falar que assim, desde que eu comecei a trabalhar com grupo desacompanhado na Disney, foi o que eu falei, eu comecei fazendo isso pensando, vou trabalhar na Disney de graça, né? Vou pra Disney de graça. Esse papo tinha, sei lá, super jovem. E daí, depois que eu voltei da primeira temporada, eu vi que não era sobre o destino, era sobre o que eu vivi, sobre as pessoas. Sim. Porque na hora que acabou, eu falei assim, mas cadê os 40 passageiros, 40, 50? Eu senti falta daquilo. Aham. E eu percebi que o contexto daquilo era muito especial. Porque ir pra Disney, a gente vai. Se você for agora pra Disney, você vai lá, você vai ver legal. Mas se você for com a sua esposa ou com um grupo de amigos, você vai ver que sua viagem ela transforma de uma maneira diferente. E eu espero a cada ano já, essa vai ser minha 11ª temporada, eu espero por esse destino. Eu acho que é o destino mais desafiador que eu tenho, ele é o mais difícil sem dúvida nenhuma, é o que eu já fui tantas vezes, mas é o destino que eu espero, porque é quando eu tô construindo de novo relacionamentos, que eu vou ter ali mais 50 pessoas que eu vou conhecer, são 50 carinhas novas, novos desafios, no mesmo lugar, porém de uma maneira muito diferente. Então, esse é o ponto que eu gosto de salientar, que é o diferencial no meu ano. Esse é o principal. Mas aí agora, se for falar de destinos, eu jogo pra você um destino e eu posso voltar pra mais 10, se você quiser. Fazer um episódio só de destinos. Eu comecei a acompanhar grupos porque, naturalmente, eu já tinha essa pegada. Vamos sair hoje? Tá bom, deixa que eu ligo, eu reservo, vamos aqui. Chama fulano, chama ciclano. E agregando sempre pessoas. Eu sou de gente. Aham. Eu falo assim, que no fim tudo se resume a gente. Sim, com né? certeza.
Então, com isso, aí eu fiz o primeiro grupo. Aí eu falei, gente, mas o povo não se interessou direito. A guia tá aqui em Dubai, a cidade inteira de andaime, uma construção inédita no mundo. Isso eu tô falando de 2010. Olha, nós estamos em 2025. Falei, mas como assim que o povo não tá prestando atenção? Aí a guia falou assim, Florença, será que eu tô indo mal? Porque o povo não tá prestando atenção no que eu tô falando. E olha onde que a gente tá. Me chamou muita atenção isso, foi uma virada de chave grande na minha vida. Eu falei assim, nós temos que fazer alguma coisa para o pessoal ter interesse no destino. Voltei de Dubai, lá em 2010, Dubai sendo construída inteira de andaime. Eu falo assim, que o engenheiro que não foi a Dubai em 2010 perdeu um espetáculo da construção no mundo. E eu não sou engenheira, mas eu vi aquilo, nunca mais saiu da minha vida. Hoje, em 2020, não, em 2024, eu fiz um grupo de empresários para Dubai para ver o que se tornou Dubai em 50 anos, que espetáculo, que visão do Sheik de desenvolvimento. Sabe, tem inclusive o Museu do Futuro lá, que é um espetáculo, conta uma história para daqui tantos anos, impressionante, sabe? Na hora que eu voltei, eu chamei uma amiga muito estudiosa, muito inteligente, professora de História da Arte. Eu falei, Dani, será que você não quer capacitar o olhar do meu cliente para chegar no leste europeu e ver diferente? Porque a gente estava lá em Dubai e o pessoal estava comprando souvenir e a mulher explicando aquele espetáculo que estava acontecendo ali no país de desenvolvimento. Eu achei estranho. Quem sabe a gente entende primeiro o destino antes da gente seguir. Ela falou assim, boa, eu vou lá. Eu lembro que eu recebi o pessoal que ia fazer esse grupo, umas 20 pessoas, na sala de TV da minha casa. A Daniela levou o computador dela, plugou ali na minha televisão e começou a falar sobre o destino, sobre a arte, sobre cultura, sobre as épocas que estavam ali, que a gente ia enxergar numa única praça, várias épocas, uma sobreposta à outra, como que chamava isso, né? E aí a gente começou, tal. Na hora que a gente chegou lá no destino, todo mundo, olha, gente, que a Daniela falou, e olha aqui o palimpsesto, essa era neoclássica com a gótica, com a outra, o Renascimento, tudo aqui misturado, olha essa ponte. E aí começou a mudar a fala e a visão do viajante. Eu falei, gente, é isso. A partir de olha, eu até repito de novo. A partir de 2011, até hoje, eu tenho uma professora exclusiva de História da Arte para todo e qualquer destino. Entendeu? Para todo e qualquer público. Então, isso fez muita diferença. Porque você entender o destino, você olhar de uma forma diferente, amadurece muito, né? Eu acho assim, como eu viajei muito solo, eu comecei viajando nessa situação muito... Eu vim da raiz de mochileiro mesmo. Meu negócio era assim, eu quero dormir no aeroporto qualquer dia pra ver como é, sabe? Essas coisas bem de moleque mesmo. Então eu vim desse contexto e eu conheci muitos lugares assim. E depois que eu comecei a acompanhar daí os grupos, que essa viagem para Dubai eu também estava, depois que eu comecei a acompanhar dessa maneira, eu vi o quanto é diferente você ter alguém com um roteiro já pronto, porque tanta coisa passa por você passa às vezes na frente de algum lugar que é extremamente importante, você não tem noção daquilo. Que é a cabeça do viajante que tá indo lá só passear, bater perna, sem ter muita noção de verdade do que ele tá fazendo. Ele sabe que Paris tem a Torre Eiffel. Ele vai chegar lá, vai tirar uma foto e vai embora. Mas peraí, e o contexto disso aqui? É muito interessante, é muito legal você ter essa visão. E você ter essa visão antes da viagem, você já ir sabendo, é outra história. A expectativa eleva em um nível tão grande que você começa a frequentar outro tipo de roda, outro tipo de lugar no destino, entendeu? Outro comportamento. E tem um negócio que é muito interessante, principalmente em relação ao Dubai, que eu fui em 2016, era meu sonho. Um dia ver Dubai. Quando eu cheguei lá, era uma conexão, fiquei 4, 5 dias, eu tava indo pra Tailândia. Eu olhei Dubai, eu falei assim, nossa, que decepção. Totalmente diferente do que eu imaginava. Porque eu imaginava que você via pela televisão, você vê aquelas ilhas por cima, aquela coisa. Não, muito diferente. Não gostei. Eu botei ali uma nota baixa pra Dubai. Daí voltei com esse grupo, com essa outra estrutura, com esse outro entendimento. Eu teve um dia que a gente tava num passeio de barco, e a gente saiu para um Porto Sol, um passeio maravilhoso. Na hora que a gente retornou, eu vi aquela baía toda acesa. Eu fiquei olhando para aquilo assim, eu falei assim, isto já deve ser uma das cidades mais bonitas do mundo. Tipo handmade, né? Assim, e rápido, não, um negócio que eles fizeram em tão pouco tempo, maravilhoso. Eu ficava pensando aquelas coisas tão altas, aqueles arranha-céus e tudo muito aceso e colorido. Eu falava assim, isso aqui já é uma das coisas mais bonitas que eu vi capital, talvez a mais bonita que eu vi na vida. Então assim, olha o entendimento como muda. Lógico que de 2016 para cá mudou muita coisa em Dubai,
mas esse entendimento de eu estar mais estruturado psicologicamente numa espera diferente do que eu podia encontrar lá. Foi muito diferente. Hoje eu já coloco Dubai assim. Tem que passar, tem que ficar. Mas é assim, quando a pessoa vai só em cima da mídia, do local, eu acho que é um conhecimento muito superficial, né? É. Agora, quando a pessoa entende, pelo menos a parte básica da cultura de cada local, quando ela chega lá, ela transforma a teoria que ela aprendeu na prática ali. Então, é outra visão de mundo, né? E a pessoa que é muito viajada e que ela já dá valor nisso daí, é o passageiro que dá valor no serviço. Sim. Porque o serviço hoje em dia não é barato, em qualquer lugar do mundo. Antes tinham os pontos que eram caros. Hoje, serviço é uma obra-prima, sabe? Então, ele que começou a viajar, chegou em Dubai, para uma conexão, quero ver, ticar país, estou contando país, dei uma nota baixa. Depois ele chegou com estrutura de guia, estrutura de ônibus, estrutura de roteiro, para ir crescendo. Hotelaria. Primeiro, hotelaria. Não, hotel é só para dormir. A gente escuta isso o dia inteiro. Mas se você tem uma experiência, a gente entrou num hotel, uma experiência sensorial, o elevador contava a história de um filme. Dentro do quarto, você na banheira tinha o letreiro para você, como se você estivesse gravando um vídeo e você fosse ler ali a sua legenda. Tudo voltado pra cinema. O lugar para mulher maquiar tinha aquele como se fosse um camarim com luzes assim, tipo assim, eu sou o artista. Então você se sentia dentro de um filme da Paramount, não é isso? E aí o elevador também cantava aquela música de hollywoodiana, sabe? Então foi assim, vai mudando o estado emocional da pessoa. E isso faz total diferença. Aí na internet então não tem jeito, porque você tem que estar maduro para você entender que o serviço vale muito. Você vê, mudou a experiência dele, que é muito viajado, entendeu? Ele fez um Dubai do jeito que ele acreditava, depois ele fez um Dubai maduro, dando valor em serviço, e o roteiro dele ficou inesquecível. Agora, voltando para a parte da agência, né? Eu gostaria de saber por vocês, qual que é o propósito da agência que vocês atuam hoje? O propósito é o entendimento do cliente para atender do jeito que é importante para ele. O objetivo é criar o inesquecível, com todos os detalhes traçados para uma viagem perfeita para cada um. Cada um gosta de uma coisa e cada um. Então a gente presta atenção no atendimento, no cuidado, na atenção, mas não é a atenção da Florença que vai fazer o atendimento do destino. É a pessoa que vai cuidar do pós-vendas, que vai seguir com você até o dia que você voltar para sua casa. É a pessoa que vai fazer o seu aéreo ser perfeito, porque o aéreo é assim, você emite hoje para viajar daqui 2 meses. Até chegar no dia da sua viagem, ele mudou 300 vezes. Às vezes o passageiro liga pra gente assim, mas o meu voo mudou de novo, isso é um absurdo. Eu falei, não, isso é normal. Por isso que nós estamos aqui cuidando para você. Você não vai se preocupar com isso agora. 2 dias antes nós vamos resolver o que vai de fato acontecer com a sua viagem. Então é uma cadeia de pessoas comprometidas com esse propósito. E Thiago, como é que funciona, por exemplo? Eu nunca viajei e gostaria de contratar a agência de vocês para me encaminhar diante da minha primeira viagem. Como é que é desde a minha primeira interação com vocês até eu chegar lá no meu destino final? Bom, o primeiro passo é a gente marcar uma reunião, né? Às vezes, muitas vezes, acho que hoje em dia a maioria das vezes a gente faz à distância, até. Tem muita gente que aqui de Uberaba mesmo que vem até a agência para conversar, ou então lá em Sorocaba vai atrás de mim pra gente bater um papo também, mas a maioria das vezes a gente faz uma reunião online, e daí a gente tem um entendimento nessa reunião online do que realmente você quer. Então, muitas vezes ela tá sozinha com você, ou então às vezes eu entro na conversa também, ou às vezes eu tô sozinho, ou se eu vejo que é um ponto que eu falo, esse destino aqui é legal, a Flor tá junto comigo pra gente bater um papo, a gente combina junto esse cenário, e a gente faz esse entendimento, esse bate-papo primeiro, para entender. Entendeu? A gente vai desenhar para você, daí a gente entra para daí a gente vai setorizando dentro da empresa, né? Então daí tem os grupos de atendimento, onde a gente vai amadurecendo tudo isso até você chegar ao ponto de finalizar a viagem, né? E daí, desde esse primeiro contato, a gente vai amadurecendo, criando a estrutura ali para te acompanhar até o último dia da sua viagem. Então ali, a gente até gosta de colocar nos nossos grupos de atendimento que você tem um grupo até o momento em que você precisar. Acabou a viagem. Se você quiser, a gente desfaz o grupo. Ou então fica um grupo lá para, de repente, umas outras experiências também. Mas é o atendimento, o acompanhamento desde o primeiro momento do entendimento do que você precisa até a entrega e durante também, né? Então você está lá na viagem, se teve um problema, se teve alguma situação, a gente está aqui também para te escutar. Não tem dia, não tem hora... Enfim, ainda mais lidando com um fuso horário, né? Pega um Japão da vida aí, qualquer situação, tem que estar a prontidão aqui, seja de madrugada aqui,
ou dia lá, enfim, a gente está sempre pronto para isso. E Florência, como é que é a parte dos destinos? Vocês já têm o planejamento anual ou vocês escolhem o destino que vocês vão sob demanda? Como é que vocês escolhem cada país que vocês vão? Eu faço essa curadoria já há anos e eu vou sempre no que tá rolando a nível mundial. Por exemplo, o Japão veio com tudo há um ano, Sim. há alguns anos, né? Mas há um ano ele tá com tudo. Então, agora chegou a hora do Japão. Japão é um destino longe, um destino caro, um destino que precisa de muito mais cuidado do que os demais. É um destino excelente para fazer uma viagem acompanhada, tá? E aí, com isso, começaram as individuais também. Então, o Japão tá agora. Agora, sob demanda também. Nós estamos com demanda de Austrália e Nova Zelândia. É o nosso próximo lançamento, inclusive. Então, a gente faz sobre o que está acontecendo, sob demanda, sob o meu feeling, porque eu tenho um feeling aguçado, escolho, e alguma coisa ou não, igual o Deserto de Atacama, é uma coisa que eu tinha muita vontade. É um destino que está em alta há muitos anos, e era um sonho meu, pessoal. Então eu junto tudo isso, o feeling, o meu sonho pessoal, a demanda das pessoas, dos passageiros que estão me pedindo, e o que tá rolando no mercado. Junto tudo isso e faço assim uns 10 grupos todo ano. É legal essa questão, porque às vezes no próprio destino a gente consegue ir sentindo o que as pessoas têm desejo. Que existe um público grande que gosta, que é o público do pacote, do pacote não, do grupo. Tem o público que é do individual, só eles com a família. Então, geralmente esse povo do grupo, eles gostam dessa viagem em grupo. E é maravilhoso, porque você acaba convivendo, conhecendo pessoas, convivendo, você abre ali você acaba virando muito amigo daquelas pessoas, porque você convive com aquele grupo durante 15, 20 dias, e você acaba entendendo que dentro do grupo existem destinos dos sonhos deles. Então a gente vai filtrando isso e fala assim, nossa, 2, 3 aqui falaram que querem conhecer a Austrália com Nova Zelândia, por exemplo. O que você acha? Vamos conversar? Vamos começar a bolar isso aí? Se a gente montar um grupo, você topa? E nisso a gente vai construindo os destinos, né? Dentro meio que da busca de cada um, tem um pouco desse desejo pessoal de cada um, mas a gente vai construindo dessa maneira. E a parte dos grupos é quantas pessoas, assim, 40, 50 pessoas? Não. É menos? Esse é um diferencial também. São até 20 pessoas. Até 20 pessoas. Entendi. Esse é só o Disney mesmo, que é esse tá. que a gente faz grupos dos adolescentes, que são os grupos estruturados daí pela Forma Turismo, quem é a operadora dessa viagem que a gente vende. Então, esses grupos, sim, 40, 50 passageiros, vamos dizer um ônibus, Sim. que geralmente é uma turma de escola. Então, você pega uma sala, essa turma tem que estar junto. Então, é esse grupo. Agora, os grupos nossos, não, são grupos de no máximo 20 pessoas. E os próximos destinos? Você falou Austrália? Pro próximo ano, esse ano ainda tem Disney, o Disney Family, que são famílias viajando juntas num roteiro estruturado para Disney. O Disney Team da galera, quanto mais gente, melhor, porque daí a festa exclusiva, a gente fecha um parque aquático, a gente fecha um lugar, é só galera, DJ brasileira, é um termo, É muito maravilhoso. Você entender? Já conta um pouco pra gente aí como é que vai funcionar essa Tantas viagem. vezes você fazendo isso, né, tá lá, eu sou talvez hoje um dos coordenadores mais velhos dentro da Forma, tantas vezes fazendo isso, qual é, né? Tem essa questão do relacionamento com molecada e tal, mas é um destino muito legal. Né? O pacote que a gente tem é muito divertido. Além de ter todos os parques, que nesse ano tem um parque novo, o Epic, inaugurou agora em maio. Já tem na nossa programação, já aumentou um dia de viagem, já tem o Epic nesse roteiro também. Além disso, compras em outlet, compras nos shoppings, as festas, são festas exclusivas, fechadas só para o pessoal da Forma. Então, tenho lá meu grupo com 50 passageiros, mas tem mais 8 grupos com outros 50 passageiros. Então, junta ali muita gente, e daí a gente fecha lugares. Então tem uma festa exclusiva, que é uma festa fantasia, muito legal. E tem uma festa que é num parque aquático fechado. Olha o tamanho disso. Eles fecham um parque aquático da Disney à noite e fazem uma festa exclusiva pra gente, só pra gente nesse parque. E daí ali você tem comida à vontade, sorvetinho do Mickey, fica uma piscina de onda funcionando pra você se divertir, um DJ, ficam os personagens ali dançando com eles, brincando. É muito divertido, é muito legal. Se pra gente é gostoso, a gente se diverte, imagina pra molecada de 14, 15 anos, o quanto não é especial isso pra eles. Então, essa viagem é muito especial nesse sentido. Tem muitos detalhes e a gente encerra ainda tudo isso. Não são todos os grupos, mas os nossos são dessa maneira. A gente encerra em Nova York. A gente sai de Orlando, depois de 13 noites, né? A gente ainda sobe pra Nova York, ainda tem mais 3 noites em Nova York,
já num ritmo menos acelerado, mais tranquilo, mas também com guia, desvendando Nova York, né? Que é uma cidade incrível também. Fica muito tempo, né? 15 dias, cara. Não dá mais, dá 17 dias, acho que total. Esse ano aqui acho que vai dar 18, não, acabou aumentando um. Já é nos próximos meses essa É viagem. agora, dia 13 de julho. É a próxima. Você recente. falou das próximas? Então a gente tem a Disney da galera em julho, 17 dias. O Disney Family no meio dessa confusão toda, com outro acompanhamento também da agência. Em agosto tem Deserto de Atacama, com Santiago, do Chile. Depois, em outubro, tem uma viagem para a China, maravilhosa. Tem a Canton Fair, a maior feira de tecnologia do mundo. Uma oportunidade, a gente vai começar essa viagem desde as muralhas, a parte cultural, a experiência do trem-bala, muitas cidades maravilhosas, e terminar passando pela Canton Fair, que é em Gansu, numa região mais ao sul, e terminando em Hong Kong, que é a Nova York da Ásia. É um roteiro lindo. Aí depois, em novembro, tem uma viagem maravilhosa também, que é um sonho de consumo, um desejo, que está assim super atual, que é para Finlândia e Noruega, para ver a aurora boreal. Aí nós vamos andar no trem do Papai Noel, vamos ficar na cidade do Papai Noel, vamos visitar a Lapônia, que é uma região muito famosa. Todas essas regiões a gente vai ter a oportunidade de ver a aurora boreal. E a gente vai ao extremo norte da Noruega, e depois vamos passar pelos fiordes, tudo isso. Vamos dormir num iglu de vidro. Imagina se tiver a sorte, aquele iglu de vidro, sua cama assim com as estrelas, vendo a aurora boreal. Olha, eu vou te Isso daí falar, deve ser muito bom, né? é um sonho. Essas são as desse ano. E aí a gente tem que continuar projetando as do ano que vem, que já tem confirmação para a estação de esqui na França, viagem do esporte, de festa. Vai ser bem agitado, o grupo tá bem grande. Esse daí é viagem que é igual a Disney, quanto mais gente, mais divertido. E aí depois a gente tem o Japão de novo, na época das cerejeiras, Austrália, Nova Zelândia, e a gente está desenhando as outras viagens aí no decorrer do ano. E as viagens mais procuradas é a parte da Disney mesmo? Ou não? Tem algum Não, outro... todas, Não, acho que porque é no geral. a Disney é um marco dos 15 anos, né? É mais juventude, né? A galera que vai viajar pela primeira vez acompanhado dos pais, onde o setor confiança é muito importante, a gente leva isso muito a sério. E agora as viagens exclusivas, que vão 15, 20 passageiros, essas mais estruturadas aí não é público adolescente, é público adulto mesmo. Mas tem aquele lugar, por exemplo, vocês abriram um pacote e em poucos dias já... O Japão acho que foi um dos mais rápidos até hoje, né? O Japão a gente... Tanto é que nós somos com 2 grupos simultaneamente, eu fui comandando um, ela foi comandando o outro. Então fechou o dela rapidinho, e daí continuou tendo uma demanda, uma procura, e daí não, vamos pensar em mais um grupo. Daí que eu acabei E entrando. o interessante é que, por exemplo, não é só uma viagem de lazer, né? Por exemplo, essa cidade, nem Dubai, que você citou, o Japão deve ser a mesma lógica, né? Você vai lá até para buscar certo conhecimento, para ver o desenvolvimento daquele país, né? Da tecnologia, da cultura. Então não é simplesmente uma viagem a lazer para descanso, né? Não, o Japão marcou muita gente, porque o Japão, eu falo que é uma viagem transformadora. Porque além de você conhecer um destino novo, com hotelaria diferente, jeito de dormir, acomodação, os templos, a religião, a paisagem, a comida, tudo diferente. O que mais me marcou no Japão, não sei você... Eu ia te fazer essa pergunta, eu ia falar assim, não, agora é minha vez da pergunta. Fale uma coisa do Japão que te marcou. Então, o que mais me marcou no Japão foi o comportamento das pessoas, a cultura de se viver no Japão, o comprometimento do japonês com o país. Pra você ter uma ideia, não tem lixo na rua, porque o país é pequeno, não tem espaço de armazenamento. Não é lixo no chão, não tem cesto de lixo, você não tem onde jogar o seu lixo. Não tem lixeiras no chão do Japão, porque o japonês ele é tão comprometido com o espaço físico do país de armazenamento de lixo, que ele próprio leva uma sacola e tudo que ele comer ou adquirir na rua, ele vai guardando seu próprio lixo e descarta em casa. Então, assim, o comportamento é maravilhoso. O semáforo, se você tiver o semáforo fechado, você vai esperar até abrir. Pode estar deserta a rua, tanto para quem vai, para quem fica, para cruzamento, não tem ninguém. Enquanto não abre, o japonês não atravessa a rua. Então, esse comportamento correto eleva o nível de comprometimento das pessoas, o cuidado. E outro, o japonês está ali para servir. Se você pede um favor, uma informação, qualquer coisa que você fala com o japonês, ele para
tudo para te servir ali na hora. Então isso é muito bonito, a gente aprendeu bastante com os japoneses, a gente teve a honra de ter um guia japonês, entendido de português, do nosso idioma, então ele pôde contar várias coisas da família dele, do comportamento dele, quando ele sai, o que acontecia com as situações, porque são muito diferentes da gente, então a gente dava muita risada. Isso aí foi o que mais marcou no Japão. Nós temos uma maneira bastante expansiva de comunicar, né? Então a gente é muito parecido nisso, de falar com a mão. Eles não são assim, eles falam baixo. Eles entregam com as duas mãos, eles recebem com as duas mãos. É tudo juntinho, é tudo... Então, culturalmente falando, é um choque tão grande, que talvez um dos maiores que eu senti até hoje. Culturalmente falando, em todos os sentidos. Seja no relacionamento deles, a maneira de falar, a maneira de se portar, a maneira de encostar em você e ficar pedindo desculpas, a maneira de se servir, o tom que eles falam, a maneira que eles agem. Você vê que não tem nada muito corrido, é sempre tudo muito tranquilo, é gestual. É muito diferente. O Japão é muito especial. O nosso guia chamava Ted. Aí, só dele balançar a cabecinha assim, você já entendia que ele estava te agradecendo. Ele estava feliz em te servir. Aí, na hora que a gente foi embora, tava uma explosão de sentimentos, uma gratidão imensa. Eu falei, Ted, até a próxima. E abracei ele, assim, ele ficou mudo. Ele não mexeu. Eu falei, o que eu fiz agora, gente? No final, no último minuto, pra que fazer desse jeito? Eu tenho mania de pegar nas pessoas e falar com as mãos, mas eu não caberia eu ter feito isso. Eu abracei o Ted. Deve ter sido a única pessoa que abraçou ele na vida. Ele não vai esquecer. Tá vendo que ele deixou na vida dele. Partir da viagem, deixou a vida do Ted. E é interessante porque o Japão, nessa época, o foco dessa viagem, na verdade, muito mais do que isso, mas o foco são as cerejeiras. Então, por quê? Essa viagem ela é já agendada hoje, já tem uma data, por exemplo, para o ano que vem, mas é na expectativa de que naquela data vão ter as cerejeiras. Claro que depende de questões climáticas, geralmente acerta, porque o roteiro é grande, então se você não pega as cerejeiras no começo da viagem, na região de Tóquio, você vai pegar mais pro final, lá por Hiroshima, Osaka, enfim. Então, o foco dessa viagem são as cerejeiras. Então, no meu caso, né, eu cheguei 2 dias antes dela, então eu comecei, estava meio frio, olhei a região de Tóquio ainda, a gente não foi vendo muito as cerejeiras ainda. Tava acontecendo tudo lindo, mas não tinha visto. Na hora que a gente chegou na região em que de fato elas estavam florescidas, por exemplo, Hiroshima ou Osaka mesmo, é um negócio, Kyoto, é um negócio que é surreal. E daí o público que está indo, muito do público que está indo nessa época, quer ver as cerejeiras. Porque você tem várias opções de Japão, né? Você pode ir o ano todo. Porém, nessa época, é a época mais cheia, é a época mais disputada, porque é o que todos querem ver, a tal das cerejeiras. Então, quando de fato você vê o seu passageiro, assim, chorando ao ver aquela coisa mais linda, aquelas avenidas todas fechadas de cerejeiras, é muito bonito. E é muito legal, faz muito sentido pra gente isso, né? Porque você fala assim, nossa, a entrega é justamente isso, né? Né? Às vezes não é o destino, é o que você tá vivendo ali, com quem você tá vivendo ali num momento especial. Aquilo é único demais. Né? E é assim, ó, 2, 3 dias, acabou a cerejeira. Não tem mais. Então é muito, muito interessante. A florada é como se fossem os ipês nossos aqui. Sim. Bem colorido, bem farto, bem cheio e várias cores diferentes. Tem um rosinha mais delicado, tem um rosa mais forte. Mas assim, é maravilhoso. Foi uma das experiências mais lindas. Eu tô pra te falar que o Japão é o país número 1 da minha vida. Será? Você consegue? Não, eu não classificaria como 1. Eu gostei demais. Mas eu gostei muito. Eu botaria no top 3, sem dúvida nenhuma. Eu gostei muito de uma experiência que eu gosto de falar, porque é a verdade, poxa. Que é o ryokan, que é o banho. Eu amei. O banho termal. Eu amei também. Você tem uma situação lá numa região mais fria, em que você tem os hotéis, que você tem o banho ryokan, a experiência ryokan, que é você tomar banho nu. Então é cultural para eles, é separado homem de mulher, então tem um andar para homem, um andar para mulher, e você vai para esse andar já só de kimono, chega lá, você tira o seu kimono e você entra numa piscina. E geralmente ela é a céu aberto. Então assim, borda infinita com vista para um lugar maravilhoso, geralmente o tempo extremamente frio fora e a água, sei lá, quase 40 graus. Essa experiência para mim foi uma coisa que marcou assim muito. E no dia seguinte eles invertem a experiência. As mulheres vão pro lugar que era o dos homens e os homens... Por exemplo, eu tive um que era vista infinita, borda infinita, e no outro era embaixo de uma cachoeira. E a cachoeira tava caindo água quente. Então assim, mas num lugar maravilhoso. Então, na primeira vez você fala assim, será que eu vou? Daí você vai. Daí chegou uma hora que eu falei assim, se eu tivesse todos os dias isso, eu iria todos os dias. Eu ia acordar 6 horas da manhã todos os dias, tomar esse banho e já... Daí você já volta dessa experiência pronto pro seu dia. Sim. Eu achei isso no Japão, uma coisa assim, queria aqui, inclusive. Muito legal. Também. Muito legal. As águas são termais, são quentinhas. E antes, na hora que você chega,
Eu fui assim só pra ver. Porque eu falei, gente, que é isso? Onde já se viu? Mas é um receio de Você todo mundo. acha que eu vou tomar banho nu no meio de um monte de japonesa? Jamais. Aí, ao mesmo tempo, eu falava assim, ninguém me conhece, é oportunidade É. única. Gente, que isso? Que bobagem é essa? Ninguém vai ver. É proibido câmeras. Só eu que vou saber o que aconteceu. Engraçado, Vou, né? vou, Te vou, cortando. A gente pensa mais no outro nesse caso do que na gente mesmo. Tipo assim, o E que que o outro vai pensar e eu esse deixo bloqueio, viver ele é esse real. caminho. Tinha um amigo comigo lá, eu falava assim, vai. Ele falava assim, não vou, vai. Eu acabei de voltar de lá, vai. Você não vai se arrepender. Não perca essa experiência que é única. É. É única, né? É. Eu sou muito o cara da experiência. Eu sou muito assim, ó. Quando eu vou ver isso aqui de novo? Não vou ver. Então vamos tentar. Mas ele é menino e eu sou menina. Então, pra ele, tá ok, né? Aí eu coloquei meu kimono, fui, falei, ai, vou tirar foto no espelho, eu quero ir. Cheguei lá, eu tive a sorte divina, porque isso aí foi pra mim. Eu recebi pra mim, eu precisava ter vivido isso. Primeiro, pra gente desmistificar um monte de crenças absurdas, nada a ver que a gente tem, né? E aí eu fui, cheguei lá, uma japonesinha, é bonitinha, fazendo movimento, uma gracinha. Eu falei, que linda. Ela, tchau. Eu falei, vai com Deus. Ela foi embora, eu fiquei sozinha. Aí ela falou assim, coloca seu kimono aqui. Só gestual, né? Porque ela não fala uma palavra. Ti, 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 ti. Eu falei, nossa, será que esse tititi é pra eu tirar esse kimono? Coloquei lá, falei, não tem ninguém. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. O máximo que podia fazer é eu correr e pular dentro da piscina. Só que antes de chegar na piscina, tem as cabaninhas assim, ó. Como é que chama, gente? As baiazinhas. As suricinhas, assim, é. Com Os um chuveiro, isso. O chuveiro, shampoo, condicionador, sabonete, tudo muito cheiroso, produto japonês. É o highlight, viu? Produtos japoneses de estética, de cabelo, de creme, de corpo, de tudo. Além de cheiroso, muito bons. E aí, eu fui, tomei meu banho, aí depois do Toma banho... banho sentadinho. Você senta na frente de um espelhinho, você vai com a Uma mangueira e ducha, toma, assim. mas não é muito uma legal. duchinha, uma tora. Aquela coisa maravilhosa. Eu falei, nossa, só isso aqui já valeu. Aí eu falei assim, agora olhei para um lado, continuou sem ninguém. Falei, gente, eu vou caminhar 5 passos e vou entrar na piscina. Olha que maravilha. Você vê filme, televisão, você fala assim, nossa, que beleza. Eu fiz isso. Na hora que eu entrei lá, mais de 30 graus, aquela coisa soltando fumacinha, aquele relax. Eu falei, nossa, eu não vou nem pro jantar. Gente, a melhor parte da viagem. E aí eu voltei, não tinha ninguém ainda, eu me vesti de novo. Eu falei, eu não acredito nisso que eu vivi. E todo mundo com crença, não vou, não sei quem, não sei da onde já se viu, entendeu? Então eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, porque são essas coisas que marcam. É loucura se a Você gente vê uma for coisa pra- que talvez eu nem fizesse, pensando aqui, falar, não vou. E lá, hoje foi a coisa que mais me marcou. Eu fiz uma viagem linda. Foi uma viagem incrível, mas isso me marcou. Foi uma coisa assim, Sim. Se experiência. a gente for de novo, a gente vai fazer isso. Não, com certeza absoluta. Tem que fazer, porque é muito legal e eu incentivo demais. Porque a pessoa tem aquele receio, eu não vou. E você Vai. sabe o que acontece? O hotel que ele ficou foi completamente diferente do que eu fiquei. A experiência que ele te Sim. contou foi completamente diferente da que eu te contei. Porque o espaço físico, eu vi o espaço físico dele. Não sei como que você tirou aquela foto. Você tirou foto lá? Não, eu peguei na internet, não, peguei na internet. Ah. Peguei na internet, não. Pegou na internet, porque é proibido. Aí, o espaço físico dele, realmente, essa borda infinita, o meu não tinha. Mas o meu espaço interno era maravilhoso. É engraçado porque se a gente for analisar, são coisas, entre aspas, simples, né? Que, por exemplo, você falou, não, a minha experiência extraordinária foi tomar banho ali. Absolutamente simples. Aí que tá. Eu acho que eu valorizo muito isso. Como eu vim dessa linha de fazer o mochilão, né? Isso tudo é aprendizado e crescimento. Ela me ensinou muito no turismo, principalmente entrando mais para esse turismo de luxo, essa coisa mais assim. Eu venho aprendendo muito com eles. E vem mudando minha cabeça assim, ó, na velocidade da luz. Eu adoro ter uma história para contar, tá? Não tô também. Eu adoro fazer eu faço umas coisas bem diferentes assim, que às vezes nem eu acredito. E eu gosto desse extremo também. Dormi muito mal essa noite, mas para mim foi uma experiência. Então eu sou Sim. muito cara da experiência. Então não deixo. E quando tem alguém comigo, eu falo assim, cara, faz. Se arrependa por algo que você fez, jamais por ter deixado de fazer. Ponto final. É isso. Não gostei, tá bom, mas pelo menos você tentou. Agora, se ficar naquela, puta, a gente voltou, puta, eu deveria ter tomado aquele banho lá, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter comprado aquele negocinho. Uma visão básica aqui, ela foi lá, ela entrou em loja de conveniência lá, comprou escova de dente, pasta de dente, comprou um monte de coisa. Eu, como dentista, não comprei.
Ela olhou pra mim e falou assim, eu comprei 2, te dou uma. Não, me dá uma então, eu queria uma escova de dente. Todo mundo falando os produtos japoneses, ele entrou lá, não comprou nada. Aí no final eu comprei tênis pra esposa dele, escova de dente pra ele, eu falei, coloca no seu consultório, olha como que é escova de dente no Japão, entendeu? Porque são Thiago pontos de vista. só quer viver o momento, né? Mas é engraçado Homem que assim. o contexto é o mesmo, porém são pontos de vista e de busca diferentes dentro do mesmo contexto. Tem lá a pessoa que quer ver as cerejeiras e nada mais importa pra ela. Ela não tá vendo o banho Ryokan, entendeu? Tem a pessoa que vê a cerejeira e nem tá esperando, que foi meu caso. Eu falei, vou ver a cerejeira, mas pra mim, na hora que eu vi, eu falei assim, gente, é maravilhoso. Eu não conseguia parar de filmar, de fazer vídeo cinema, aquela coisa, imagens maravilhosas. Me surpreendeu. É gostoso quando é assim, né? Mas o gostoso é você ir prestando atenção em realmente tudo, né? Então, passou pra mim o detalhe da escova de dente, que é o meu trabalho, que é a minha vida dentro da clínica, e passou. Então não tem como também você aproveitar 1000% de tudo, mas a gente tem que tentar buscar o máximo possível, né? E tem gente que, se não tiver os melhores restaurantes hypados, que tá na crista da onda, caro, ambiente, eu preciso testar essa gastronomia famosa, não sustenta. Então, é isso que eu te falei, entender cada um para atender da melhor maneira que faz sentido, entendeu? E tem gente que não liga. E tem gente que fala, pelo amor de Deus, quero comida de rua. Aqui no Japão a gente tem que comer comidinha de rua, aproveitar tudo com sabor de arroz com soja, né? Dar os petinhos, sabe aqueles petinhos cheirosos assim? Você vai comer arroz com soja, é super diferente. Mas eu acho que é aí que entra o diferencial, porque imagina que nesse mesmo grupo você tem esses 2 perfis. Você tem o perfil que quer o restaurante hypado e você tem o cara que quer comer na rua. E daí dentro do grupo a gente entende isso, essa eu acho que é uma das funções mais difíceis que a gente tem, que é de você entender a necessidade. Você quer comprar uma tesoura, você quer comprar uma panela, você quer comprar um sapato. A gente entender o individual de cada um e dentro da nossa rotina com o grupo, a gente direcionando você da melhor maneira possível. Vai ali porque ali tem sua tesoura, aproveita agora. Ou então, você quer um restaurante, eu vou fazer uma reserva agora pra você, você vai com a sua esposa, com os seus amigos ali que estão na viagem com você, você faz esse restaurante. O outro povo tá ali porque a gente já combinou com eles também. E a gente vê, vamos com aquele povo ali, ou vamos aqui, o que faz sentido pra gente também nesse momento. Então, dentro do grupo, o entendimento do que é o ideal pro passageiro e o que faz sentido pra ele, é o que a gente busca também. Então, acho que esse daí é o grande diferencial também que a gente busca fazer. Essa parte de ter um atendimento personalizado é importante, né? Porque, como vocês falaram, a experiência de um é diferente da experiência de outro, né? Então, se vocês padronizarem apenas ali um roteiro específico, aqueles que curtem aquela determinada experiência vão aprovar, os que não curtem não vão deixar de É diferente de uma Disney, por exemplo. Você vai lá, qual é a opção da Disney? Não tem muita opção. A gente vai para um restaurante lá, que é dentro do parque, que mais ou menos é a mesma coisa. Entendeu? E ali não é, a gente sabe que ali não é a gastronomia o ponto, é a Disney. Então ali não tem muita flexibilidade. Vamos juntos, no seu horário livre você vai depois, a gente direciona e tudo mais. Mas numa viagem dessa, no Japão, no Atacama, no Dubai da vida, a gente vai tentando, fora o que a gente cria em paralelo com o que já é o serviço que vai ser prestado. Então, vamos bolar por que não uma experiência num restaurante tal? Fiquei sabendo que tem uma cobertura, um rooftop lá que dá pra você ter uma vista. No Japão mesmo tem um restaurante lá que você tem a vista da Shibuya Cross, que é aquele maior cruzamento do mundo. Passa, sei lá, 2.500 pessoas em 1 minuto. Então, assim, poxa, você vê isso de cima, num restaurante, com um loungezinho, um sonzinho, uma comida boa, é uma experiência. Então, a gente entende isso também, a gente já faz as reservas aqui, já reserva, deixa tudo prontinho para fazer sentido lá, né? Então, assim, acho que esse pente fino que a gente vai passando para deixar cada vez mais especial que é o que faz a diferença, né? E vocês falaram um pouco da experiência de vocês, né, nas viagens. Agora eu quero saber como é que é o sentimento de vocês dois quando vê a experiência e assim, o sentimento do cliente de vocês ali, por exemplo, você, a carinho dos clientes ali, vendo aquela experiência. Como é que é o sentimento de vocês nesse momento? Vou dar um exemplo eu tô numa, pra você entender o hub de experiências, né, como funciona. Eu tô numa experiência diferente agora, que é um cliente exclusivo, que eu tô acompanhando ele em montanhas. Então a gente vai subir agora em agosto, a gente nem coloca quais as próximas viagens. A minha, uma das próximas é essa. Eu vou subir o ponto mais alto da Europa, que é o Monte Elbrus, na Rússia. A Rússia nem tá recebendo tanto turista hoje em dia, mas para expedições assim a gente vai fazer. E eu vou acompanhar ele nesse destino. E a gente fez agora no Peru, uma trilha de 5 dias que vai de Cusco até Machu Picchu. É o que faz sentido para ele. Eu gosto muito dessa área também, então eu sou o acompanhante dele nessa jornada. E eu tinha medo, falei assim, ele nunca se expôs a essa situação, ele quer, mas eu não sei, ele quer porque ele viu fazendo, ele viu por aí, vamos ver como vai ser. E a resposta dele diariamente, depois de
perrengue. Não é perrengue, mas assim, você andar 20 quilômetros, você tem que gostar. É um Sim. perfil. Então assim, você andar 20 quilômetros ali num dia, nos Andes, com picos nevados, extremo, altitude, um grupo, era tanta coisa ao mesmo tempo, era tanta informação, e junto disso, tanto sentimento, porque é difícil. Então, o que é difícil torna um pouco mais especial, talvez, porque você sente as coisas de uma maneira diferente, porque tá difícil. Então, você vai olhando aquilo. Chegava no final do dia, ele vinha e tocava na minha mão todos os dias. Cara, obrigado pelo dia de hoje. Isso aqui foi uma coisa... Gostou mesmo? Cara, eu amei. Eu tô acabado. Amanhã tem mais, mas hoje, pra mim... Então, essa resposta imediata que eu já senti ali na hora, numa situação que é o que fazia sentido pra ele. O que fazia? Ele tava com bolha no pé, cansado também, altitude pegando, dor de cabeça, mas estava assim, ó, que dia, que coisa maravilhosa que eu vivi. Então, essas respostas que a gente vai bem sentindo, eu achei legal pontuar essa, porque assim, foi uma coisa que eu vivi de uma pessoa. É uma pessoa que está comigo e valorizando muito aquele serviço, aquela experiência, porque fez muito sentido para ele. Isso é muito gostoso pra gente, né? É um sinal de que, poxa, fizemos a escolha certa, né? E no meu caso, a maturidade de viajar tanto, eu entendi que não é sobre mim, é sobre quem está comigo. E o DNA nosso é de servir. Então, a minha felicidade, eu falo isso muitas vezes, e é verdade, é ver o outro feliz. Então, quando eu vejo que tá um ajuste, faltando alguma coisa para soltar o sorriso em algum destino, eu ajusto na hora, porque o tempo é aquele ali, entendeu? Ele já teve a oportunidade de estar comigo e de me ver fazendo um reviravolta ali para resolver na hora. Porque o tempo, ele não volta. E a pessoa estando feliz é o que deixa a gente feliz. Várias pessoas que viajam comigo já me falaram: Florença, você é madrinha da nossa amizade. Pessoas que se conectaram viajando e se tornaram amigas, melhores amigas pro resto da vida, que caminham juntos. Primos de primeiro grau que resgataram a amizade nessa viagem, entendeu? E eu acabei de fazer uma festa agora de 50 anos. Uma festa para mim. Quem era aniversariante era eu. Mas o tempo inteiro eu estava servindo, porque eu fiz uma festa para conexão geral, para mudar o estado emocional das pessoas durante todo o evento. Foi um espetáculo. E foram 9 viradas de emoções. Agora você está de um jeito, apaga aqui, olha para trás, você vai estar de outro jeito ali, é outro estilo musical. Agora vamos resgatar aquilo ali que vivemos nesse lugar. Todo mundo volta e o povo entendeu aquela história. Nossa, uau! De cá, uau! E o tempo inteiro. Então, eu era aniversariante? Sim. Era o meu prazer fazer o outro falar uau. Fazer o outro servir. Então, quando a gente entende que não é sobre a gente, é com quem está com a gente, o que vai mudar na vida de cada um, o jogo muda. E isso não é para qualquer um. Ah, não, com certeza não. E tem clientes que até ficam meio receosos de viajar por vocês não estarem presentes? Tem. Essa semana mesmo teve um programa que morreu no nascedor porque não tinha presença. Esse é o meu grande desafio, porque eu sou uma só. E aí que vem a parceria do Hub de Experiência de Sorocaba, porque ele fala muito a minha língua, muito do meu jeito. Então nós estamos duplicando isso, sem contar que já tem o DNA de Araxá com a minha mãe, com a minha irmã também, que também já fazem, e meu irmão também, que é muito do povo, e também eles já fazem esse trabalho. Mas nessa linha que a gente está seguindo aqui, ó, às vezes a pessoa tem um nível de confiança, de segurança tão grande que faz ela desistir se não tiver. Porque esse eu acho que é o ponto mais difícil de tudo, assim. É a construção. As pessoas, elas precisam desejar fazer aquilo com você. Sim. E essa construção é muito difícil, e ela tem isso consolidado. Então ela criou um universo de pessoas que gostariam, que desejam viajar acompanhadas dela com o Hub de Experiências. E isso vem crescendo. E daí você, nessa crescente, você para e pensa assim, tá, mas eu não dou conta de tudo. Porque além da Florença empresária, ela é a mãe de família, enfim, ela tem as crianças, tem o marido, tem a casa dela, tem a vida dela, tem as viagens que ela já faz, tem a agência para tocar, tem a vida dela. Então assim, como é que ela sai 2 vezes por mês para fazer viagens? Não dá. E você encontrar outra pessoa para fazer da mesma maneira é impossível. O que você precisa é criar a cultura de novo, começar do zero com alguém. Então, e também não é fácil de encontrar esse alguém, né? Alguém que seja apaixonado por viagem, que brilhe o olho da mesma maneira, que saiba lidar com o público, que fale língua, que saiba viajar, que saiba resolver problema fora do país.
É uma série de coisas, né? É uma construção também. E foi isso que, de repente, ela encontrou em mim, né? Falou assim, ó, ele é parecido comigo nesse jeito, ele também tem aí há 11 anos só com o grupo Disney. Então, meio que nisso, a gente foi se firmando. Falou, ó, o que você O povo acha? fala que ele é minha versão masculina. Você concorda? Só pelo jeito de falar, você já percebe, né? Os dois falam, um fala pelos cotovelos, um não deixa o outro falar, tem que ficar se cutucando aqui. Mas é mais ou menos isso, porque é difícil você criar Você abraçou isso. seu guia no Japão? Claro que abracei. Então, eu acho que isso é muito difícil, mas assim, é onde tem dado certo. A gente vem tentando colocar isso, e hoje é muito difícil, não é que é difícil, mas é mais difícil vender um grupo comigo do que vender um grupo com ela, por exemplo, porque as pessoas já estão consolidadas, né? Então, aos poucos, as pessoas vão viajando comigo, vão conhecendo, vão desejando, a ponto de falar assim, vamos lá, vamos embora, vamos fazer um grupo e por aí vai. Eu vou construindo também o meu cenário, Sim. assim como ela construiu, entendeu? Nós vamos fazer uma operação desafiadora para o ano que vem. Tudo começa um ano antes, ou mais, tá? Tudo. Não tem essa. Mês que vem vou viajar, vou programar agora. Primeiro que não tem lugar, não tem tarifa, não tem bloqueio, não tem reserva. Não tem gente para cuidar disso. É sempre previamente. E aí eu falo que hoje a gente tem estrutura para levar 8 grupos simultâneos para Disney. Com cultura treinada, propósito, educação do destino e tratar o jeito que a gente gosta. Tem uma operadora paralela, que no caso nós somos representantes oficiais da Forma Turismo? Tem. Porém, o nosso jeito, a nossa cultura, ela é exclusiva e se torna parte importante na relação de confianças de pais com a gente. Então, esse é o nosso desafio, nosso trabalho para 2026, viu? Exatamente. Para começar, para inserir agora esse contexto também de viagens, principalmente da Forma, com os grupos de Disney na minha região. Né? Hoje Sorocaba não tem que não tem esse produto, né? Não está nas escolas, porque esse é um produto não somente, mas muito vendido nas escolas. Sim. Ele acaba virando cultural na escola, porque aquele grupo, aquele ano foi, o ano seguinte viu a viagem do ano mais velho, quer ir no ano seguinte, e por aí vai, e chega a um ponto, que é o ponto que existe aqui hoje, que isso é cultural dentro da escola, que foi um aluno, um passageiro hoje, depois de 2 anos é o irmão que está indo. Então, assim, acaba sendo a família toda vivendo aquela É um experiência. sistema que meio que se alimenta Como eu do tô próprio muito tempo, sistema. eu vi muito isso. Você estava com meu irmão há 2 anos atrás, ou meu irmão é tal, e eu lembro. Mostra uma foto dele aí, às vezes por nome, né, tanta gente. Mas não, pô, foi meu amigão aqui, a gente viveu momentos legais aqui e tal. Então isso é muito legal. Só que também não é simples, né? Tem toda uma estrutura por trás. E outra coisa muito importante, a gente não deixa, eu não permito, não existe isso na cultura da nossa empresa, bullying, exclusão, qualquer tipo de atrito nesse sentido psicológico. Então a gente consegue juntar, ele fala que escola, mas a gente consegue juntar um pouquinho de pessoas de cada escola e formar o nosso grupo. Não é o grupo exclusivo da escola tal, porque uma escola sozinha não sustenta um grupo desse tamanho. Então a gente faz essa mistura, às vezes tem gente da mesma escola em grupos nossos diferentes, porque tem mais afinidade ou mais perfil comportamental com aquelas outras pessoas. Mas esse é da minha escola, você tem o perfil, confia em mim. E as pessoas confiam e se tornam, assim, amigos de outras pessoas, abrem um leque, uma abrangência e voltam realmente diferentes. O grande diferencial dessa viagem da Disney é essa parte comportamental, experiência, é libertador, eles começam a confiar em si próprios, a ter horário, disciplina, respeitar o colega. Não é sobre montanha-russa, para nós. Para eles pode até ser, mas no paralelo tem coisas muito mais profundas. Por isso que a gente fala assim, você vai ver, vai voltar diferente. E os pais dão esse feedback. Putz, meu filho é um antes da Disney e um depois da Disney. E existe hoje uma visão, hoje não, né? Sempre existiu uma visão que quanto mais o tempo passa, mais ela fica apurada. Eu que estou diretamente ali como coordenador de grupo, ali com o time da monitoria, a questão do entendimento se tem alguma coisa errada. Então, às vezes o passageiro fala assim, eu não quero o menino lá, não vou sair hoje, não quero, estou me sentindo mal, estou com dor de cabeça, Daí você vai entender, ele não tem problema físico nenhum, ele está geralmente com problema ali, com bullying, com os amigos, ou então algum problema familiar, ou então é saudade de casa. Isso é uma coisa muito, muito forte. 14 anos, 15 anos, primeira vez saindo, Sim. Já no 10º dia de viagem, tem saudade do mãe e do pai, normal, entendeu? Isso vai gerando um conflito ali que acaba estragando a viagem.
Então, com o tempo, a gente foi ficando cada vez mais apurado para entender isso de uma maneira e anular isso da melhor maneira possível. E hoje a gente tem técnicas dentro ali do nosso convívio para conseguir envolver essa situação. Em 2 dias ele nem lembra o que aconteceu. Então, se você traz ele para você, ele vai virar o seu amigão. Não, você vai comigo todo o carrinho agora, primeiro carrinho, nós dois na montanha-russa. Não é sobre a montanha-russa, mas aquele momento com ele, com o coordenador do grupo junto, trazendo, ele se sentindo especial de uma maneira... Entendeu? A gente tenta valorizar muito isso para entender, para ele pagar aquela situação ruim. Todo grupo tem. Todo ano tem. Todo ano tem uma situação ou porque brigou com a namorada, ou porque tá com saudade, ou porque brigou com os amigos de lá. Então, acho que esse feeling nosso hoje de saber lidar com isso e equilibrar isso da melhor maneira é o que é mais importante. E daí entra também, a Flor fica junto nos grupos também, ela fica numa posição mais... Conheço os pais, ela já não tem... É diferente a nossa função, né? Eu ali vou comandando o grupo, ela tá junto, mas ela tem o respaldo de todos os pais aqui. Qualquer coisa também, ela tem o contato direto com os pais, ela tem o contato direto com o que precisar, para não deixar passar absolutamente nada. A gente entende que é uma viagem que... eles estão, na maioria das vezes, saindo dos pais, num país totalmente diferente, com cultura diferente, muitas vezes lidando com dinheiro pela primeira vez, né? A questão hoje de dólar, a gente cuida de tudo. A gente presta consultoria diariamente para eles sobre o que eles vão comprar. Isso tá caro, isso tá barato, para eles terem esse entendimento também. Então, assim, é aprendizado do começo ao fim. Eu acho que o crescimento de um adolescente nessa viagem é uma coisa, assim, transformadora de verdade, é pra vida. É uma coisa tão complexa que muitos adultos nem sabem lidar com certo tipo de coisa que um adolescente que tá convivendo com vocês nessas viagens tem que lidar, né? E os pais, às vezes, eles ficam desesperados, porque eles não têm noção da estrutura que existe em volta disso. É muita estrutura. É muita estrutura. É uma estrutura fixa lá já de hotelaria, com um médico, com um coordenador noturno, que é alguém que fica cuidando do hotel durante a noite, o coordenador geral, o coordenador de parque. Aí vem para a parte de coordenação de grupos, que seria a minha posição, daí tem a parte da monitoria. Então, assim, é uma equipe gigantesca, tem os agentes que vão acompanhando o grupo, então é uma equipe gigantesca para fazer o melhor ali, entendeu? Então, não é simples, mas a gente faz com que seja simples, porque a gente é tão treinado para isso, pra gente é tão natural, que acaba fluindo da melhor maneira. E acaba que o bacana, por exemplo, é que o que importa nisso tudo é o processo, né? O processo é o mais importante para lá no final o destino e a viagem ser a cereja do bolo, pode-se dizer. A gente fala que, às vezes, a jornada é mais importante que o resultado final. Porque essa antecipação, esse frio na barriga... Ontem foi a nossa reunião de embarque. Hoje tá todo mundo com frio na barriga. Aí vou arrumar minha mala, não posso esquecer isso. Ai, a minha viagem tá chegando, faltam tantos dias. É muito legal. E a gente pensa que é só adolescente, porque ele expõe dessa forma. Sim. Mas o adulto é igualzinho. Também tem segurança, também fica... Que blusa eu levo? Entendeu? Às vezes já é viajado, né? Você já viajou muitas vezes. Mas o que eu levo? Você acha que isso aqui... Cada viagem é única, cada momento é único, é exclusivo. E eu como montanhista, né, eu gosto muito de uma situação que é essa questão da jornada ser mais importante do que o destino final, ela faz muito sentido. Sim. Né? Faz muito sentido. Porque o destino final, vou dar um exemplo aqui, eu fiz o acampamento base do Everest, foram, sei lá, 10 dias subindo até chegar no acampamento base. Quando você chega lá, é um monte de gelo, uma pedra, que você tira uma foto em cima, você olha, fica 10 minutos porque é muito frio e volta embora. Então assim... O acampamento base é só o nome do negócio. Mas e o que eu vivi durante os 8 dias para chegar lá? Essa jornada é legal. Como foi essa construção? Quem estava comigo? E no momento que foi difícil, quem me ajudou? E no momento que foi difícil para alguém, quem ajudou? Eu pude ajudar? Como é que foi? Então, tudo é sobre isso. E eu acho que isso é importante demais. Eu acho que antes do destino a gente já começa a viajar. Eu, particularmente, adoro o pré, que é quando eu estou estudando o destino, eu estou fazendo, eu estou pensando, eu estou viajando já. Quando chega na hora... Controla um pouco a ansiedade, vai e curte. Você vai desfrutar de uma maneira diferente, entendeu? Então, eu acho que o processo todo é a viagem. Eu gosto de dizer assim, ó, eu no avião, eu tô viajando. Não tem essa pra mim, 10 horas dentro. Não, eu vou. Eu amo também. A parte do voo eu amo. É uma hora que eu tô... Eu e eu. Que delícia, adoro. Sempre tem um livro, um filme, ou então nada. Fazer nada. Só o fato de não ter internet já é bom. Nossa. É a montanha. A montanha não tem, você tá lá... Passa só andando, não tem uma internet, não tem nada, é a natureza, é a sua conexão, né? E muito gostoso nessa questão de montanha é você às vezes não tem ninguém ao seu redor. Lógico, você bate papo, conversa, mas como é muito tempo geralmente, você passa muitas horas sozinho. Em termos de reflexão, de pensar, de colocar a ideia no lugar, de viver, de sentir, tem uma planta, tem uma natureza, tem uma água, tem um riacho, isso é muito legal. E é até uma pergunta que eu ia te fazer linkado a isso, fazer vocês, né?
essa parte de presença. A viagem, de certa forma, também faz com que eu me torne presente naquele momento. Porque nesse mundo hoje que a gente é bombardeado cada vez mais de informação, com mídias sociais, né? Essa parte de Instagram, Facebook, mídias sociais como um todo. Eu estar presente ali naquele local físico faz eu também estar presente como pessoa na parte de experiência ali? Eu acho muito importante, até falei na reunião de ontem, essa desconexão com o celular que está ali com você, para você consumir tudo o que você quiser, você já tem. Agora, se você está num lugar maravilhoso, entende um pouquinho, tem essa preparação, sabe o que você está vendo, o que você está buscando a nível cultural, o clima, sabor, tudo, e quem está com você. Se você valoriza esse detalhe, que é muito relevante, você é uma pessoa mais feliz, com certeza. Eu concordo e ainda saliento assim, qual que é o problema hoje da rede social? Os vídeos que viralizam, ou de algum lugar, de algum destino, que seja muito bonito, são em condições perfeitas, na maioria das vezes. Vamos dar um exemplo de uma montanha de novo, mas pode ser qualquer situação. Você chega lá no cume e você vê, nossa, tô vendo a cidade inteira lá embaixo, o céu tá lindo, tá estrelado, qualquer situação que seja. E essa expectativa, ela é muito complicada. Porque você vai estar suscetível a isso. Você pode chegar um dia no Japão com a esperança de ver. Para mim fazia muito sentido ver o Monte Fuji. E eu não vi. Mas nem por isso transformei aquilo uma experiência ruim. Então acho que esse cuidado que a gente tem que ter. A pessoa deixar de sentir ou de viver ou de sentir aquilo especial simplesmente porque não foi da maneira que ela idealizou. E esse é o problema da rede social, porque ele te dá o perfeito. O perfeito é o Monte Fuji com o céu azul, o cume nevado, você passando no trem e tendo uma imagem maravilhosa. E agora com a inteligência artificial, então você pode fazer o que você quiser em qualquer lugar do mundo, né? E você chega lá e fala assim, ué, cadê o Fuji? Eu não vi. Fala assim, nossa, fiquei com a sensação de não ter visto, mas eu não deixei de sentir a região do Monte Fuji, ou então de ver a silhueta dele e não achar aquilo o máximo. Tirei foto, falei, cara, eu vi o Monte Fuji, a silhueta dele lá bonitinho. Então eu senti demais, arrepiei, falei, nossa, que legal, vi. Não foi da maneira que eu queria? Não foi. Mas eu acho que lidar com essa expectativa, eu acho que faz todo sentido. E é isso sobre o que você falou de você sentir. E tem gente que simplesmente passa. Esse que é o problema. Principalmente hoje em dia. Principalmente os mais jovens, vamos falar assim, né? Vamos falar, dá para dividir ali por idade essa situação. O mais jovem, ele tem esse imediatismo e ele tem esse negócio de passar, olhar o celular e seguir. Já vi, tá ótimo. Então acho que isso é um problema e isso tem que tentar ser revertido da melhor maneira. E entra a nossa função aí também, né? De fazer as pessoas abaixarem o celular e falar assim, agora não é hora disso, vamos aproveitar o momento, entendeu? Independente do Disney, por exemplo, independente se ele já foi ou não pra Disney, a gente faz uma experiência no momento que ele vai ver o castelo pela primeira vez. Então a gente cria ali um momento, todos de olho fechado, um segurando no ombro do outro, a gente vai andando junto, quando a gente manda abrir o olho, todo mundo abre junto. Pra ter a experiência, pra ter uma sensação diferente ao ver uma coisa que você sonhou tanto em estar lá. Né? Você tá idealizando essa viagem há 2 anos. E você chegou. Daí você vai chegar com o celular na sua cara. Não faz sentido nenhum. E a gente aprendeu isso com a prática, porque a gente já teve antes da pandemia, eu falo que é tudo antes da pandemia, que na pandemia o povo começou a prestar atenção. Antes da pandemia, de entrar um grupo inteiro no Magic Kingdom, que é o exemplo que ele acabou de dar, com o celular na mão, olhando pra frente, olhando pra baixo. O castelo aqui na sua cara. Não, gente, nós temos que dar um jeito. Foi igual a história lá de Dubai, nós temos que dar um jeito nisso urgente. É a mesma forma de você ir num show de música e ficar no celular assistindo a pessoa no palco pelo celular. Pelo amor de Deus. E é uma coisa que tá muito comum, né? Então, como você faz isso? Isso também é feeling, é chegar a falar, tentar tirar isso. Isso vai muito do nosso papo também, a gente conversa muito com eles em todos os sentidos lá nessa viagem da Disney. E um dos papos é esse, pessoal, a gente tá aqui pra viver, pra sentir, pra nos abraçarmos. Essa é a real, pra gente sentir que tem alguém próximo e não atrás da tela. Mas mesmo assim é muito difícil. Mesmo assim, E eu percebi muito que, eu imaginei, eu levando grupos desde 2014, você também tem a mesma percepção. Eu atinjo desde 2014 o mesmo público. Então é sempre os 14 anos de cada ano. A diferença, vamos supor, de 14 para 18 é grande. De 18 para 22 é um universo. De 22 para 25 é muito... Então, está sendo muito mais rápida essa mudança de educacional mesmo, de vivência deles, né? Tá muito diferente, tá muito. Hoje é um outro universo que vive. Então a gente tem que ter esse... Você não pode ser o chato, porque você também tem que entender que é uma geração, ninguém vai mudar uma geração sozinho, mas você tem que tentar entrar na mente deles de uma maneira.
tanto nesse sentido como valoriza o que os seus pais estão proporcionando para vocês. Não é fácil. Eles não têm noção nenhuma do custo de uma viagem dessa. E às vezes, quando a gente vai sentindo que o negócio vai perdendo a mão, estão muito bagunceiros, ou não estão querendo aproveitar, ou estão cansados, ou estão se arrastando, ou não descansam, por exemplo, o tanto que precisam para encarar o dia seguinte, que sempre é pesado. Então vai muito da nossa psicologia de falar, pessoal, calma aí, vocês descansam e reclamam quando vocês estiverem no Brasil. Aqui a gente tem que aproveitar ao máximo. Porque eu já vim aqui tantas vezes e estou aproveitando, às vezes, mais do que vocês. Então essa psicologia de a gente conversando, de entender, faz com que eles tenham também um despertar e falem assim, poxa, é verdade, né? Meu pai e a mãe, eles estão trabalhando para me divertir. Então essa questão é muito importante. E tentar mudar esse cenário hoje em dia é muito difícil. É muito difícil. Vocês são apaixonados pelo que faz, né? Você tá gostando de falar de viagem? Eu quero saber agora de você. Tô gostando, não. Eu tô gostando de ouvir vocês me falando sobre viagem, né? Porque eu aqui só tô como aluno. Não é eu legal? só tô como aluno aqui. Não é legal, não é um Legal, trabalho muito legal. super diferenciado. Mas vocês não me responderam. Vocês são apaixonados pelo que fazem. Nossa, completamente. A gente vive pra isso. Eu tô falando a gente, porque isso aí já é certeza. Né? Já é certeza. Eu acho que existem visões diferentes. Hoje ela vive profissionalmente 100% do turismo. Eu não vivo 100% do turismo, eu tenho que fazer minha mescla, mas é aquele negócio assim, o que te brilha os olhos, o que faz você sorrir mesmo sem dizer nada, né? O que faz você se encantar é o turismo. O que me faz falar por horas e horas a fio sem sequer, ou com alguém pedindo para parar de falar, é o turismo. Então é uma coisa que eu sou apaixonado e eu falo que eu escolhi o turismo lá atrás, mas hoje o turismo me escolheu. Então hoje, graças a Deus, eu consigo fazer essa mescla. Eu amo minha profissão, gosto muito do que eu faço. Sei da minha importância no meu ambiente, sei do quanto a odontologia... E tem mais, eu digo assim, ó, eu não posso jamais ser ingrato com a profissão que me proporcionou tudo isso. Porque eu comecei a viajar lá atrás por causa do turismo, por causa da odontologia. Então, hoje, isso foi virando... Praticamente esse ano eu tô fazendo só viagens a trabalho. Então, eu não fiz nenhuma viagem minha esse ano, tudo a trabalho. Sei lá, 5 viagens internacionais. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E eu sabia que eu não busquei por isso, de certa forma. Porque não foi uma coisa que eu me dediquei ali no livro. Não, foi acontecendo. Veio um convite daqui, um convite dali, foi transformando, eu fui dando meu jeito e hoje tá dessa maneira. Mas sabe por quê? Eu gosto de uma palavra, fala assim, se algum dia eu tivesse que tatuar alguma coisa no meu corpo, eu ia tatuar uma palavra assim, chamada contexto. Por que que deu certo isso aqui com ele? Porque ele tem mãos de fada. Ele é um artista. Ele pega um desenho aqui e desenha igual um artista. Ele pega uma cirurgia, ele tem a destreza de fazer uma coisa muito perfeita. Então ele é hiper produtivo no que ele faz. Ele realmente é um profissional muito renomado e muito bom na odontologia. Então essa performance que ele conseguiu atingir, deu uma brechinha para ele viver o que ele conquistou emocionalmente, que é viajar. E a partir daí, lideranças, etc. E está construindo jornada empresarial e de trabalho com o turismo. Mas é o contexto de performance na odontologia que o permitiu fazer isso. No meu caso, o contexto de gostar de gente, gostar de multidão, gostar de todo mundo, de entender cada um, que me fez ter essa paciência, essa jornada longa de gente, né? Então, tudo é uma construção. Eu falo que eu vivo universos muito diferentes, né? Eu vivo um universo silencioso, calado, com uma pessoa, num procedimento mental e de destreza, e de repente eu me encontro numa situação extremamente expansiva, né? E talvez o Thiago, na essência dele, seja mais expansivo do que... né? Eu sou muito mais assim. Então, eu me identifico muito com isso. Esse lado de estar na Disney, eu falo assim, nossa, mas é tão difícil, o que você está fazendo lá ainda? Como é que você... O que um dentista está fazendo trabalhando com um adolescente na Disney? Cara, é minha essência. É a maneira que eu encontro de me encontrar, é a maneira que eu me encontro de verdade. É ali que eu me solto, que eu dou risada, que eu falo alto, que eu gesticulo, que eu brinco, me jogo no chão. É brincadeira, entendeu? Então, assim, a minha essência é muito disso. E junto com isso está o turismo envolvido, que é a minha paixão. Então, assim, é uma maneira que eu encontrei de extravasar e associar. Então, tem os dois pontos, são completamente diferentes. Você me vê lá de jaleco, pronto para atender um paciente, é outra postura. Mas no meu escritório, eu tenho atrás uma parede com souvenir, tem lá 200 itens de viagem. Que todo papo que eu tenho com o passageiro, com o paciente, ele fala assim, que isso aí atrás de você? E eu já entro no assunto viagem. Então, assim, eu consigo associar até nisso essa paixão que eu tenho pelo Será turismo. que ele está estudando odontologia? Não sabe o que ele está fazendo? Acho que ele está pensando só no torreio. E o mais engraçado é que as pessoas
não sabem fazer perguntas, né? Porque você me falou, às vezes a pessoa comenta comigo, por que você tá indo pra Disney ainda? Ao invés de te perguntar, como é que você fez pra descobrir a sua essência? Eu quero descobrir a minha também. Não é? Cara, É o que eu tô te isso é falando, porque no muito real. fim é tudo sobre gente. É isso que a gente faz. Então, assim, a gente às vezes tem que parar, né? E analisar melhor, né? A forma com que a gente conversa com a gente mesmo. Uhum. Porque é aquela lógica, eu quero ficar rico financeiramente falando. Só que a pessoa que é rica financeiramente falando, eu não vejo com bons olhos. Aí eu não vou me tornar rico nunca. É. Eu vou me auto-sabotar. É. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta séria pra vocês. Não que as outras não tenham sido, é claro. Como é que, Sério, mas nem tanto. Sério, mas entendo. Segura. qual que é o segredo, de fato, pra eu ter uma viagem inesquecível? Primeiro, nós vamos conhecer o seu histórico. O que que você já fez? O que que te tocou? O que que foi um highlight, assim, numa experiência sua viajando? Ou então, o que que vem passando pela sua cabeça? Nós vamos conhecer a fundo, depois de uma conversa longa, porque nós dois vamos descobrir o que está lá dentro de você. Não é só eu. Nós dois, juntos, num exercício. Na hora que a gente entender o que de fato é aquilo que você valoriza, nós vamos desenhar uma viagem com toda a estrutura, com toda a contratação correta, com o nível de experiência que você valoriza, que você tem vontade de conhecer, a nível de hotelaria, de serviço e de destino, e nós vamos cuidar de você do começo ao fim. Luxo é ser cuidado para nós. Então, nós vamos deixar você fazendo seu trabalho aqui, que é um trabalho importante com a agenda cheia, e nós vamos proporcionar para você, na hora de chegar a sua vez de viajar, de estar tudo daquele jeito e muito mais do que você sonhou. E eu acho que muito importante também é você mudar a chave dentro de você. Vamos falar agora de escolhas, né? Como você chega no destino? Como é que você tem um momento de férias no ano? Como que eu vou aceitar essa escolha? Né? Porque é difícil isso, porque a gente, principalmente com rede social hoje em dia, a gente tem uma lista de lugares para conhecer, de desejos, né? Mas qual é o seu momento agora, né? Então você entender exatamente o que você está buscando é o primeiro passo. É frio ou calor? Já começa por aí. Viagem longa, viagem curta. Então, assim, você começar a entender dentro de você e a gente vai te direcionando da melhor maneira, né? Isso faz parte de ferramentas do nosso dia a dia ali de conversar para entender isso e daí a gente faz essa construção. Mas o que a gente precisa ter em mente não existe destino impossível, não existe viagem impossível e não existe nada, só existe planejamento. Nada é complicado, desde que seja planejado. A gente fala hoje sobre uma viagem para o Japão em março de 2026. É longe. As pessoas não querem, hoje em dia, tudo tão imediato. Como é que eu vou planejar um negócio em 2026? Mas precisa desse planejamento. E através desse planejamento você consegue realizar qualquer sonho, qualquer destino. Não tem limite. Entendeu? Meu sonho é ver a boreal. Vamos tornar isso possível. Vamos entender isso. Qual é a melhor maneira? Mas eu não tenho férias em novembro, só em julho. Não vai ter boreal para você. Vamos pensar em outro destino. Então a gente trabalhar em cima disso. Não tem boreal, mas o que você acha de ver as estrelas no deserto do Atacama? Entender? Mas só a questão é ver um prédio, uma situação histórica, ou é ver a natureza, ou é ver uma boreal da vida, o que é? Ver o sol da meia-noite, sei lá. Tem tanta coisa, e a gente tem ferramenta e conhecimento para te oferecer coisas que você nem imaginava. Mas o Atacama é tudo isso. Mas tem um deserto de sal que na Bolívia, que você chega através do Atacama e é bonito desse jeito. Eu quero conhecer esse lugar. Então, acho que é isso. Esse entendimento ali em você, que junto com a gente chegar num ponto, falar, é exatamente isso. E daí, dentro desse ponto, a gente trabalha as opções para você. Então, não existe nada impossível. Você fala assim, eu gostaria muito de voar com a SpaceX lá. A gente vai dar um jeito de saber quem é que está fazendo esse serviço aí. Vamos fazer, porque é o importante para você, é o que faz sentido para você. E é o tal do criar o inesquecível, né? Vamos criar o inesquecível para você, no que faça sentido de verdade. Então, é mais ou menos por aí. Show de bola. Florência e Thiago, gostaram do papo? Muito. Adorei. Papo de viagem, não tem jeito, é o que eu falei. Que nem, né, a gente conversou aqui no início, né? A gente podia ficar conversando aqui por 2, 3 horas diretão. Não é legal? Porque leva a gente para um outro patamar, né? Sim. Com certeza a gente não tá nessa mesa, que a gente tá voando, assim, sonhando, a imaginação lá longe. E eu imagino que se pudesse ainda teria mais umas 200 perguntas, né? Porque é um negócio que pergunta, eu escuto, não tem um dia da minha vida, você até fez essa pergunta, que alguém não me pergunte, mas o que você mais gostou? Qual o melhor país?
Qual não sei o quê? Depende, tem uma questão de contexto, de como foi a minha experiência. Eu não posso falar pra você que eu amei a Jordânia, que foi um dos melhores países da minha vida, sendo que foi a minha experiência. Sim. Entendeu? Então isso é muito individual. Eu posso indicar lugares que eu tenho certeza que você vai gostar, mas talvez não seja o seu melhor. O Japão fez um sentido pra ela, assim, de uma maneira diferente da minha. Também foi especial, mas pra ela teve um peso porque são olhares de cada um. Então não dá pra você viver o meu sonho, cada um vive o seu. Né? Eu acho que isso é muito importante. Isso mudou, inclusive, a minha maneira de pensar nesse tempo todo que eu viajo. Eu não posso esperar ninguém pra realizar meu sonho. O sonho é meu. Uhum. Eu quero conhecer o Zimbábue. O sonho é meu. Se eu for esperar as férias da minha esposa pra gente ir pro Zimbábue, ela não quer ir pro Zimbábue. Ela quer ir pra Suíça, sei lá. Então não tem como isso. Então, se eu posso, eu consigo, eu tô indo pro Zimbábue. É o meu sonho. Então, eu acho que priorizar, pensar, idealizar, nada é difícil. Nada é difícil. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Isso brilha nos nossos olhos. Percebi. Show, mas antes da gente ir para a mensagem final, eu gostaria que vocês olhassem para aquela câmera ali e falassem a mídia social de vocês, como é que o pessoal encontra vocês, a agência, para ter uma proximidade maior com vocês e para a gente viajar aí futuramente com vocês também. Gente, fiquem muito à vontade comigo. Minha rede social, Instagram, é @FlorençaBarçan. E eu estou em Uberaba, Minas Gerais. A gente tem loja física, mas a gente atende o Brasil inteiro e até internacional pelo Zoom. Então fiquem muito à vontade, sou muito aberta, adoro falar sobre esse assunto, adoro atender todo mundo. Muito obrigada, viu, pela recepção aqui no Sério, mas nem tanto. Só que nosso papo aqui hoje foi sério, né? Foi sério. E eu tô no Instagram, no canal chama Te Levo na Trip, com THI de Thiago, então Te Levo na Trip, ou Thiago Moreno. E lá no meu canal também eu gosto de expor as minhas experiências, minhas aventuras. E lá também vocês podem me chamar pra gente bater um papo e ser direcionado também pros canais da nossa agência. Então, o que vocês precisarem enfim, de dúvidas, de criar o inesquecível na vida de vocês, enfim, nós estamos lá pra isso. E podem contar com a gente, né? Te Levo na Trip. Show. Eu gostaria agora que vocês deixassem uma mensagem final, principalmente para aquelas pessoas que pensam que uma viagem é apenas uma viagem e não é uma experiência de vida. Gostaria que vocês deixassem uma pequena mensagem para essas pessoas. A minha mensagem é que nós somos profissionais tão quanto qualquer outro profissional e a gente está aqui para realmente fazer diferença na vida de qualquer viajante e que a gente leve isso muito a sério. Os roteiros são personalizados, a gente pensa mais em você do que na gente e que você vai fazer uma jornada com a gente inesquecível e com cuidado nos detalhes. E eu acho que volta um pouco no que eu disse um pouco antes, que não existe destino impossível, não existe destino caro, não existe destino, existe planejamento. Então nós estamos aqui justamente para isso, para ajudar nesse planejamento, para ajudar nessa construção e na realização desse sonho. Que eu acho que na verdade é tudo sobre sonhar, né? Você sonha antes, você já começa a viver antes, e eu acho que o sonho ele só é palpável se você colocar energia de verdade nele. E sempre lembrando que ninguém vive o seu sonho, só você, então tem que se dedicar. Show, Florença. Muito obrigado por ter Obrigada, aceitado o convite. Thiago, também muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom. E para você que chegou até aqui, eu gostaria de pedir novamente, curta esse nosso episódio, comenta aqui o que você achou, se você quer saber sobre mais viagens aqui, comenta aqui com a Florença e o Thiago também. Se vão responder, né? Vão interagir com a gente ali nos comentários, tá? Curta esse nosso episódio, que nem eu falei aqui, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas, que nem dito no começo. Cada semana que entra, a gente tem novos assuntos com novos convidados para a gente atingir a nossa melhor versão. Então, até a próxima, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.